Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquist Tecnologia. Tô aqui com uma baita máquina. Só que não. Tá de sacanagem, xerife! Mas é uma máquina boa porque ela é barata. Ah, bom. Opção para quem quer uma boa máquina gamer para rodar tudo dentro das limitações. Alguns jogos vai conseguir rodar no baixo, outros jogos vai conseguir rodar no alto, outros jogos só vai abrir e visitar o menu, mas são jogos... Perdemos um técnico, que deselegante, tu viu, cara? Eu ia falar uma coisa séria aqui, cara. Se abriu que roda. Alguns é só pra abrir o benchmark. Não, brincadeiras à parte. É uma máquina que ainda tem um bom potencial. O que vai limitar um pouco nessa configuração é a placa de vídeo, que vai ser uma placa de vídeo mais entrada, mas fica passível do upgrade. O objetivo dessa máquina é ter uma estrutura razoável em questão de sobras para upgrade, mas com possibilidades de upgrade, onde que o cliente vai comprar, vai ter uma máquina que vai sair rodando tudo dentro das limitações, e depois ele consegue fazer uma coisa mais expansível, um upgrade futuro. Essa é a ideologia dessa máquina. Então acompanhe o vídeo que eu vou explicar para vocês as peças escolhidas. Bora lá! E a máquina escolhida foi um Ryzen 5 4500. Não é o melhor custo-benefício, existem processadores melhores na mesma faixa de preço, porém a plataforma a M4 é uma plataforma mais ampla. Então, quando você vai com uma plataforma que tem bastante possibilidades de processador para combinar na mesma placa-mãe, fica mais fácil fazer o upgrade. Esse é um Ryzen 5 4500, modelo de 6 núcleos, 12 threads, e ele é 3.6 no clock base, a 4.1 no boost. O que deixa um pouquinho a desejar é o L-Cache. Não lembro de cabeça, mas acho que é 8 ou 16. Ele tem um L-Cache um pouco reduzido, ou seja, L-Cache é a memória RAM antes da memória RAM. A memória RAM tá lá, né? Aqui é a memória RAM. O processador ele processa informações, aloca a memória randômica, o rascunho do processador, que é a memória RAM. Mas antes de mandar as informações para cá, ele tem uma micromemória dele mesmo, que é, digamos, um rascunhozinho dele. Isso é o L-Cache. Então, como a memória fica dentro do processador, ela é mais rápida para fazer processos rápidos. Quanto mais informação ficar dentro do processador e menos precisar alocar na memória RAM, mais rápido fica o processo. Conforme o processo vai ficando maior, não tem espaço, ele aloca nas memórias RAM. Por isso que a memória RAM é importante. Ele deixa um pouquinho a desejar nessas alocações. Em jogos mais pesados, programas mais específicos e tal, ele deixa um pouquinho a desejar. Porque quando tu olha, por exemplo, o 4500 e o 5500, o 3600, todos são 6/12, todos dão 4.1, 4.2 turbo boost. Então eles parecem muito próximos, tem uma diferença aí de L-Cache, basicamente. E por isso ela é mais barata. Não possui 20 integrado, mas esse é o escolhido. Placa-mãe escolhida foi uma A520M HVS, modelo da ASRock. Uma das placas-mães mais baratas que eu encontrei de boa marca. Existem algumas marcas que eu priorizo, né? Como a linha da Asus, MSI, ASRock, Gigabyte, Billstar, mais para a linha de entrada. Montei algumas Colorful. Então são marcas que eu já conheço, marcas que tu vai no site fabricante, tem lá o modelo da placa, tem os drivers certinho, recebe a atualização de drivers, tu não baixa ali do driver ali um arquivo zip, né? Então tem uma confiabilidade melhor, uma construção já conhecida e também mais fácil fazer garantia direto com o fabricante, tem homologação no Brasil, pode ver, ó, produzido no Polo Industrial de Manaus, ela é montada lá, então é homologada brasileira. E essa é a mais barata que eu consegui. Como não impacta em desempenho, nesse caso, orçamento reduzido, não priorizamos uma placa-mãe muito elaborada, já que o funcionamento dessa é totalmente compatível com o kit. Placa-mãe simples, porém ele tem tudo que nós precisamos. Não tinha. Essa placa-mãe aqui, depois se você quiser trocar por um Ryzen 7 5700, um Ryzen 5 5600, ele tem essa possibilidade com facilidade. É só tirar um e colocar o outro. A placa-mãe está até atualizada já. Vamos com 16 GB de memória RAM. Esse modelo aqui, modelo XPG Spectrix D35G. Esse modelo é um pouquinho mais caro, tecnicamente não iria montar com essa memória, porém eu comprei várias unidades dessa e dava pouca diferença de uma mais barata, por causa
20, 30 pila aí cada módulo. Acabei, vou montar com essas aqui que tem um apelo estético mais bonito, porque ela tem RGB, aumenta o FPS. 3.200 MHz, série 16, chip Micron ou SK Hynix, não lembro de cabeça, mas é um bom chip que vem nessa memória. Armazenamento. Na mesma faixa de preço eu tinha duas opções, 256 NVMe ou 480 SATA. Priorizei espaço de armazenamento. O NVMe pro SATA dá diferença de desempenho, mas não é algo tão gritante. A gente nota, em testes aqui, a gente mexe bastante, nota que na formatação, quando tá fazendo várias instalações de programas com atualização, Windows e tal, ele dá uma diferença até notável. Depois que a máquina tá instaladinha, tudo certinho, para uso não dá tanta diferença, é quase imperceptível a diferença. Eu priorizei ter praticamente o dobro de espaço de armazenamento e comprometer um pouquinho a velocidade, mas a placa-mãe tem suporte M2, caso fique como upgrade futuro, né? Lá com mais 1 TB, coloca com 240, joga o sistema e deixa aqui só para dados, só para jogos, é mais pelo custo-benefício mesmo. Placa de vídeo, boa e velha, Zumbi. Essa placa aqui já era para ter morrido, ela não morre, cara. Eu não sei que tem essa placa de vídeo aqui, na minha opinião. Não devia mais existir essa placa, devia ter a RTX 3050 no lugar dela. No lugar dela que me refiro a preço, né? A 3050 eu acho que ela tá muito cara pro que vale. Preço muito próximo de uma 3060, que já não tá tão distante o preço de uma 4060. Então, cada 200 pila tu salta muito. Mais ou menos emparelhado com a diferença de preço. A 3050 para 3060 é uma boa diferença de desempenho e pouca diferença de preço. Agora tá vindo aquelas 3050 de 6 GB. Eu acho que isso podia ser uma placa com preço de custo mais baixo para valer o que vale e aposentar essa aqui de 2018, 2019, essa placa de vídeo, nós estamos em 2024, gente. Isso aqui não morre nunca mais. Mas é a placa mais barata que a gente consegue montar com uma certa decência. Limita um pouco nos 4 GB de memória VRAM. Também não ia adiantar colocar mais. A placa de vídeo não é dimensionada, não tem potência dimensionada para alocar muito mais que isso de memória. Mas consegue entregar níveis aceitáveis de FPS. Para jogar GTA, vai jogar COD Warzone, vai jogar Fortnite. Média aí consegue, configurando a parte gráfica, consegue rodar acima de 60 FPS, o que é completamente jogável. E fica um upgrade. Esse modelo aqui da MSI, modelo OCV1, o modelo tem um pouco mais de clock, tem a versão V3, V2 aqui, influencia só a versão dos clocks dela. Essa aqui é mais colocadinha. Provavelmente tem alimentação externa. E uma placa bem bonitinha mesmo. Kit cooler, melhor custo-benefício que consigo encontrar. Coolers decentes, bonitos, acompanha a controladora, 6 pinos, saída endereçável para ARGB, mas a placa-mãe não tem, mas a controladora tem. Vai ser montado nesse Gandias, modelo E4 Elite. Ele já acompanha um cooler traseiro, um bom cooler traseiro ARGB. E nós vamos montar mais 3 na parte frontal aqui, para fazer um fluxo de ar e a máquina não ter problemas de aquecimento. E também estético, né? No parte superior, ela comporta ainda radiador de 240 mm, já foi montado, fica muito bom. E possui suporte para deixar a placa de vídeo na parte vertical. Não acompanha o cabo extensor, né? Mas caso compre a parte, pode deixar a placa em pé, fica bem bonito também. E tem um RGB aqui na frente. Um controle endereçável, é bem legalzinho esse gabinete. O espaço dele é muito bom, bonito, eu particularmente gosto. A construção dele muito boa mesmo. O kit vai ficar até relativamente pequeno dentro desse computador, mas o bom é que a parte de arrefecimento sai muito boa. Alimentação proporcional ao kit. Como vai ser um kit de extremo baixo consumo, vamos montar uma fonte com um valor um pouco mais reduzido. Esse modelo da Unipower 400 watts. Ela não tem certificação 80 Plus, mas pelo menos ela tem PFC ativo, ou seja, bivolt automático, tem correção de energia e tal. A funçãozinha do estabilizador ali ela já consegue fazer. É uma boa fonte. Esse computador vai ter um consumo médio dos 250 watts, mais ou menos, então fica praticamente na metade da capacidade da fonte. Ainda consegue fazer um upgradezinho aí numa placa de vídeo, consegue embarcar aí numa 3050 aí que tem um consumo no médio de 120 watts por aí, até uma 4060 que tá com um consumo bem baixo de energia na faixa de 120, 130 watts, então ficaria ali no limite dessa fonte. Eu já não recomendo, mas se é possível, se tu tiver morar em um local que tem instabilidade de energia, não tem problemas com queda e tal, para não ficar forçando a fonte, né, consegue utilizar tranquilamente.
não é o recomendado, mas funciona, é isso que eu quero dizer. E essa é a máquina que nós vamos montar agora. Então no final você vai ver aí como é que vai ficar o resultado e diz aí se é uma maquininha que vale a pena aí, lembrando que baixo custo. Nós estamos falando de a máquina mais barata que eu consegui montar, ainda com uma série 5 de processador. Eu estava na briga entre Intel Core i5 ou Ryzen 5. Tinha uma segunda opção, ela ficava na média de uns R$200 mais cara, R$250 mais cara, que era, e na minha opinião era melhor, mas passou do teto do orçamento, que seria o Core i5 11400F com uma H510. O processador é um pouco mais caro, a placa-mãe é mínima coisa mais cara, porém o i5 ele é melhor que o Ryzen, ele ganha do 4500, ganha do 5500, ele vai ficar um pouquinho para trás do 5600. Então é um bom processador. Ponto negativo é que ele esquenta um pouco mais, então tem que tomar cuidado ali a questão da ventilação do processador. Em contrapartida, ele tem o PCI Express 4.0, coisa que só vai ter no 5600, que é mais caro que ele. E outro detalhe é a placa-mãe. A Intel H510, a placa-mãe de entrada, mais simples que você pode pegar, ela já tem o PCI 4.0 na placa-mãe, enquanto a AMD só tem na B550 e na X570, da série M4. A 520, que no caso dessa, B450, A320, nenhuma tem o 4.0, só o 3.0. Então, se fosse utilizar uma placa de vídeo como uma 3050, por exemplo, que é uma placa que ela é X8 barramento e 4.0, tu teria ali uma perca de desempenho. Não muito grande, mas uma perca de desempenho. Eu consideraria o i5 uma melhor escolha. Nesse caso, se tivesse condições de gastar aí uns R$250 mais caro, por ser um processador mais forte, ao mesmo tempo que eu tenho suporte PCI. Mas caso, às vezes, por causa de R$250, R$300, se não me engano, passa do orçamento do cliente, mas o cliente é o que ele tem para gastar, vai da realidade de cada um, não é possível. Aqui ele também embarcou muito bem, com uma vantagem em cima do Intel, que consegue pegar processador mais fácil do que um Intel 11ª geração, que já não fabrica mais. Essa é a máquina, então bora para montagem. Valeu!
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo aqui da Compass Tecnologia. Vou encerrar esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês o PC pronto. O Edson começou o vídeo, apresentou todos os hardwares, qual que é a ideia da construção da máquina, o público que ela é destinada, que é uma máquina de entrada destinada a um público que quer jogar em Full HD, que quer ter um pouco de desempenho na máquina, mas sem extrapolar no orçamento, jogando tudo a 60 FPS, Full HD, configurações médias, mas logicamente sem perder estética, que é uma das coisas mais importantes que o pessoal procura hoje em dia na hora de comprar um PC novo. E para isso, esse Gandias aqui suporta muito bem todos os hardwares, fica muito bonita a estética, a sincronização RGB dele também fica bem bonita depois de montado e ligado tudo. E é isso que vocês vão ver agora. Vou mostrar primeiramente no detalhe como é que ficou a construção da máquina e logo depois a gente vai ver ela ligando para todo mundo curtir como que ficou esse espetáculo de máquina de entrada aqui. Muito bem, turma, então vocês acompanharam toda a montagem da máquina, contamos um pouquinho de tudo que tem dentro da máquina, todos os hardwares, as especificações, e agora o vídeo chegou ao final. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, deixa o like. Nesse momento está passando aqui embaixo a nossa @oficial Compass Tecnologia, e você pode encontrar o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, TikTok e também aqui no YouTube. E logo grandes novidades aí como o site para você comprar a sua máquina ou comprar o seu hardware de qualquer lugar do país. Por hoje é isso, eu fico por aqui e até a próxima!